Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras de ideais espiritistas, estamos aqui novamente para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos. Desejo para todos uma excelente tarde e que todos nós juntos possamos apreciar este livro fundamental da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo que diz respeito às relações de além-túmulo. E começando com a pergunta 276, Allan Kardec indaga os espíritos que presidiam os seus trabalhos se aquele, ou seja, aquela pessoa que foi grande, ou seja, que tinha poder, que tinha muito respeito entre a população, essa pessoa que foi grande e que agora no mundo dos espíritos se encontra em estado inferior, ele sente humilhação? E por quê, pessoal? É o seguinte, essas pessoas que são grandes materialmente falando, ricas, com muito poder, glórias, gloríolas terrestres, mas que são materializadas, duras de serviço, quando eles passam para o lado de lá, é grande a humilhação. Eles veem pessoas simples e humildes que trabalharam e deram duro, estão muito acima deles na escala evolutiva. Então, os espíritos afirmam que quase sempre é muito grande a humilhação, sobretudo se eram orgulhosos e invejosos, porque são defeitos, né, que a pessoa tem e que leva consigo, assim como levam as virtudes também. E prosseguindo, aí Allan Kardec muda radicalmente o teor da pergunta. Na 277, se o soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior, é claro que vai reconhecer, mas não como superior. Veja o que dizem os espíritos. O título não é nada. A superioridade real é tudo, isso sim. Portanto, generais, doutores, professores, quem quer que seja, que no mundo material não respeitou, não amou, não trabalhou com o intuito de progredir moral e intelectualmente, essas pessoas ficam endurecidas. E no plano espiritual não tem nada disso. Lá não tem títulos nobiliárquicos como aqueles que aqui no planeta Terra engrandecem materialmente as pessoas. Lá o mais humilde é aquele que realmente conserva as virtudes e lá no outro lado ele é superior a todos os demais, porque o título não é nada. A superioridade real é tudo, dizem os espíritos. É verdade. Vamos em frente? Na pergunta 278, que é longa, vamos reparti-la em parágrafos. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Ordens é no sentido de crescimento moral. Será que eles estão misturados? Misturados com quem? Com outros espíritos? Sim e não. Ou seja, há possibilidade ou não disso acontecer. Quer dizer, eles se veem, mas não se distinguem um dos outros. Eles afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É claro, por exemplo, pessoas de boa índole, pessoas de uma certa moral, que apreciam o bem, elas se comprazem na presença de pessoas dessa mesma qualidade, não é? Se sentem bem, assim como os criminosos, os maldosos se sentem bem no meio em que eles se encontram. Isso é tudo questão de simpatia ou de antipatia.
Quer dizer, semelhante atrai semelhante. Isso é uma questão espiritual importante, porque repare que só nos sentimos bem na presença de pessoas boas. Assim como quando a gente, se houvesse essa possibilidade, penetrasse num lugar de criminosos, nós nos sentiríamos muito fora do padrão convencional próprio de nós. Nos sentiríamos assim um mal-estar, porque a gente assimila os fluidos que pairam nesses ambientes atrasados. Então, é todo um mundo do qual o vosso, ou seja, o planeta Terra, é um reflexo obscuro, triste, sombrio, ou os da mesma ordem, eles se reúnem por uma espécie de afinidade, é aquilo que eu falei, e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal. É assim. Então, é uma, digamos assim, são fluidos que todos nós temos, não é? É uma aura também, não é, que nós temos e que são percebidas pelos espíritos. Então essa aura, ela pode ser mais ou menos iluminada e somos atraídos então pelo caráter também, não é? Que é mais essencial ainda, pela disposição de fazermos o bem. Isso é muito importante, não é? Então, esses que querem o mal vão se encontrar com os maus, e os bons vão se encontrar com os bons. É lógico isso, não é? É lei da vida, não é? Bom com bom, mal com mal. E então, pela soma de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Tanto é que nas obras de André Luiz, ele relata, não é, esses casos onde existem, lá nos umbrais inferiores, nos umbrais pesados, espíritos que se reúnem e formam quadrilhas numerosas, às vezes com o objetivo de perseguir e de obsediar e de prejudicar os seres alegres que vivem felizes e que eles odeiam. Então, isso é muito importante que a gente conhece, né? E daí Kardec comenta que isso é igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as religiões se encontram, né? Sem se confundirem, entretanto, né? E onde também se formam pela similitude de gostos, né? E ali eles se acotovelam, né? A gente, por exemplo, quando andava antigamente na rua direita, aquela multidão incrível de pessoas, não é? Se acotovelando lá, umas mais depressa, outras mais devagar, e sem se falar, não é? São pessoas que na multidão são desconhecidas. É isso aí, pessoal. Vamos então compreendendo, estudando. E agora nós estamos mesclando o Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos destacando aqui uma frase genial de Allan Kardec, quando ele diz que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejam só a profundidade dessa frase de Kardec. A fé só pode ser verdadeira, firme, poderosa, quando nós podemos, de frente a frente, face a face, com a razão, o bom senso, a ciência, em todas as épocas da humanidade. Então, nós colocamos aqui um texto, a arte de viver bem. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade.
Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Vejam que importante essa frase. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais com os outros. Por que não? Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando em aprendizado para toda a eternidade. Isso é muito importante. E, pessoal,